Boa noite, irmãos. Graças a Deus pelas suas infinitas misericórdias e que a cada dia Ele possa assim derramando bênçãos sobre nossas vidas para podermos assim estarmos vivendo para a glória do nome dEle. Meus irmãos, vamos estar orando pelos nossos enfermos, as pessoas que têm sofrido com essa pandemia e com outras enfermidades também, pessoas que a gente conhece, pessoas que estão necessitando das nossas orações. Então, peço, irmãos, que não esqueçam de orar pelos pastores, os irmãos que estão enfermos, né, a família do pastor Luiz, o pai e a mãe estão precisando se recuperar. Então, vamos estar sempre orando por eles para que Deus dê a graça que eles venham se recuperar o quanto antes. Bem, meus amados, também não esquecer de orar pela nossa igreja, né, pela vida uns dos outros, as famílias, né, as crianças, nossas crianças aí, sem a nossa EBD, então precisa muito das nossas orações, a gente estarmos orando por eles. Também vamos estar orando pelos departamentos, né? Para Deus nos dar a graça de estarmos assim, mesmo à distância, poder estar fazendo alguma coisa para a glória de Deus. Meus irmãos, nessa noite nós vamos ler o Salmo 129. O Salmo 129, versículo de 1 a 8. É Salmo 129, versículos de 1 a 8. O Salmo 129, versículo de 1 a 8, ele vai nos dizer o seguinte: Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas e compridos fizeram os seus sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios, seja envergonhados e torne atrás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a grama nos telhados que se seca antes que possa crescer. Com ela o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço. Não digam os que passam: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós os abençoaremos em nome do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Vamos assim estar orando, clamando ao Senhor pelas ricas bênçãos dos céus. Oramos. Santo Deus e Pai, louvado, exaltado seja o teu nome em toda a terra. Senhor Deus, com a tua igreja aqui em Camaçari, ó Pai, onde o Senhor possa estar abençoando grandemente as crianças da nossa igreja, ó Pai, dando sabedoria e entendimento a cada pai, a cada mãe, para estar cuidando dos teus filhos, ó Deus, na tua presença, Senhor. Também queremos te clamar pela vida da diretoria, de sabedoria dos altos céus, ó Pai, para que possamos estar tomando as decisões da melhor forma possível, onde possamos fazer tudo de acordo com a tua vontade. Sei também com os departamentos da nossa igreja, Pai, abençoa grandemente cada líder, para que os trabalhos do Senhor, mesmo diante dessa pandemia, não venha ficar parado. Pai, dá a tua sabedoria, ó Deus, para entendermos esse texto e fala grandemente aos nossos corações nessa noite. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós te oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, baseado nesse texto, nós vamos discorrer sobre o seguinte tema: a vida como ela é. Nós sabemos que a vida ela tem começo e tem fim. E ela entre o começo e o fim, ela nessa sua distância entre um e o outro, ela surge muitas questões no nosso dia a dia, seja a nossa infância é uma coisa, a nossa adolescência é outra, a nossa juventude é outra, e a velhice é outra. Então, cada dia, cada mês, cada ano, a vida ela continua, porém, ela vai mudando alguns aspectos de acordo à época que nós estamos vivendo. Esses salmos é o Salmos que fala sobre o povo de Israel.
ele é um salmo pós-exílio, né? Então, esses salmos ele está falando sobre o povo de Israel, quando eles tiveram aquela vida de sofrimento lá na Babilônia, e quando eles se soltaram, quando eles foram libertos por Deus para retornar à sua terra natal. Então, a vida deles foi uma vida assim, que teve essa questão. Eles viveram uma vida angustiada, tendo alguns problemas no decorrer da história deles, e Deus sempre cuidou deles, porque Deus tinha um plano na vida daquele povo. E não é diferente na vida da igreja, na vida do servo de Deus, do crente em Jesus Cristo, né? Então a vida do crente ela é uma vida diferenciada na face da terra, mas não deixa de não ter suas dificuldades, como o povo de Israel tiveram no decorrer da história das suas vidas. Então a vida como ela é cheia de altos e baixos, porque surge as dificuldades, porque surge as adversidades na vida do crente, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, por falta de interesse em estar atento aos ensinamentos da palavra de Deus. Então o povo sempre tem essa questão de estar vivendo, mas chega uma hora que ele fica desapercebido por um pouco de tempo, e aí surgem os problemas, porque o nosso adversário ele está, como diz 1 Pedro 3, né? 5:8, aliás, é que ele está como um leão ao redor buscando a quem possa tragar. Então ele não dorme, ele não para. Então a vida ela é assim, ela é de altos e baixos, porque muitas vezes nós desapercebemos. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todos. Todo mundo tem aquele momento, aqueles momentos, aqueles dias, e alguns até anos em dificuldade por causa disso. Mas nós podemos ver que, em primeiro lugar, irmãos, o crente, ou seja, a angústia vai aparecer na vida do crente. Ela vai sempre aparecer. O povo de Israel, voltando a eles, nós podemos ver que eles sempre tiveram isso. Eles estavam bem lá onde Deus o colocou em Canaã, mas veio a fome. Primeiro veio a questão da desunião deles, dos filhos de Israel, onde venderam José, e aquilo ali fez com que depois eles chegassem até o Egito. Lógico que tinha uma preparação, tinha um propósito, Deus tinha um propósito em toda essa questão, mas eles chegaram lá e eles ficaram lá. Só que eles fizeram morada lá e demoraram muito tempo lá e se acostumaram por lá e não queriam sair mais de lá. E para Deus tirar eles de lá, para que eles saíssem e não tivessem assim desejo de ficar, um desejo ardentemente, então o que foi que Deus fez? Permitiu que viesse uma opressão por parte dos egípcios, e quando o negócio apertou aqui, eles gemeram, Deus entrou com a providência e tirou de lá, mas mesmo assim Deus tirou dando, como nós sabemos toda a história do deserto, até sido do Mar Vermelho, dando sempre o bom e do melhor para eles, mas eles sempre murmuraram, sempre reclamaram. Então isso também acontece na vida. Quer dizer, surgia as angústias em determinados momentos. Por quê? Porque eles reclamavam da situação. Deus permitia uma jornada e ali eles andando, todo mundo indo bem, protegido, guardado, mas eles reclamavam. E aí Deus permitia um castigo, dar uma punição, permitia vir uma perseguição, uma angústia, em forma de punição, para que eles entendessem que Deus estava no controle de tudo. E muitas vezes eles não entenderam, foi necessário que morresse alguns. Então, eu vou essa trajetória. Então, o que acontece mais ou menos nos dias atuais com os crentes. Então, a angústia ela vai aparecer. Por quê? Porque vamos estar desatentos, como eu já falei anteriormente, desaperceber por um pouco de tempo e fazer algo que não agrada a Deus. E o salmista, ele descreve isso muito bem, que ele, no versículo 1 e no versículo 2 diz: muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Diga agora, Israel, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. O salmista ele está contando, ele está falando, ele está mostrando, mas essas angústias que vieram não foi porque Deus permitiu qualquer coisa, não. Houve essas angústias porque houve descuido, houve
pequenos erros que deixou algumas lacunas que foi necessário Deus intervir com a punição, e essa punição vinha assim na forma de angústia. Então, o salmista ele fala, ele mostra que realmente teve angústia, que sofreu uma consequência, e nos leva a entender que essas consequências acontecem por causa que nós somos falhos. Então, nós precisamos, irmãos, estar atentos para não falhar diante de Deus, buscar acertar o máximo possível. É possível não errar de jeito nenhum? É, mas conseguimos? Não, não temos conseguido. Ou seja, a humanidade na face da Terra não tem conseguido ser 100% perfeita diante de Deus. Não tem conseguido. E aqueles que se esforçam diariamente para estar firme, esses têm sofrido menos angústia. Mas aqueles que não têm se esforçado diariamente, aí acontecem essas coisas. Então ela vai aparecer e vai ter esse problema. Então nós precisamos estar atentos diante dessas questões para não estar sofrendo tanta angústia, tanta dificuldade, e depois até achando que Deus não tem assim muito interesse em nos proteger, mas Deus tem interesse sim. Deus quer cuidar do seu povo, Deus quer estar ao nosso lado, mas ou seja, nós precisamos realmente nos esforçar o máximo em obedecer os seus ensinamentos, os ensinamentos da sua santa palavra. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, a angústia vai sempre aparecer na vida do crente. E ele diz que desde a minha mocidade me angustiaram. Então, desde que nós nascemos, desde que nós nos convertemos, tem surgido dificuldade, mas temos que saber entender quando realmente é a nossa falha para a gente nos corrigir, para que possamos ter a providência de Deus. Porque nós podemos ver também que, em segundo lugar, a angústia não pode prevalecer na vida do crente. O crente fiel, e mesmo diante de um descuido, de um erro, a angústia vindo, ele entendendo, ele realmente voltando atrás, se arrependendo, ela não vai prevalecer, porque o final do versículo 2 vai dizer o seguinte: mas não prevaleceram contra mim. As angústias vinham desde a mocidade. Apertou, foi sufocante, foi difícil, mas elas não prevaleceram. Por quê? Povo de Deus. Israel, povo de Deus. Andando entre trancos e barrancos, cai aqui, levanta acolá, mas era povo de Deus. Então aqueles que realmente estavam difíceis, não tinham condições de recuperar, Deus descartava. Como? Permitindo que morressem. E foi o que aconteceu com todo o povo que saiu do Egito e que murmurou do caminho, desejando retornar. E Deus fez o quê? Segurou eles no deserto até que morreu todo mundo. Passou a entrar na terra prometida aqueles que não murmuraram, que não pecaram, que não desobedeceram o mandamento do Senhor, a ordem de Deus de permanecerem viajando. Então, é isso que precisamos ver, entender e fazer, né? Estar obedecendo, porque é para ver a vida seguir sempre protegida, guardada nas mãos de Deus. Que é isso que a igreja do Senhor precisa, né? Então nós precisamos estar atentos para isso. Mas também, em terceiro lugar, o crente vê sempre a justiça de Deus agindo em sua vida. Irmãos, hoje nós temos muitos ensinamentos e muitos pensamentos de pessoas assim que têm um segmento religioso, que ele acha que a pessoa pecou, perdeu a salvação. Nós sabemos que a salvação ela é um ato em que acontece uma única vez, mas a santificação é um processo. E esse processo ele pode ser mais lento na vida de um, mais rápido na vida do outro. O que importa é que o crente precisa entender isso, salvo em Jesus Cristo, precisa entender isso e começar a olhar para dentro de si e começar a fazer como posso dizer assim, uma limpeza
nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações. A limpeza que eu falo é aquilo que não agrada ao Senhor, porque a palavra de Deus ela deixa bem claro que as coisas que não o agradam. E nós precisamos entender isso e viver isso, né? Porque a justiça de Deus, ela age, ou seja, Deus age em sua plena justiça. E Deus é justo. E por ele ser justo, as coisas que ele tem prometido ao homem, ele tem dado. Inclusive, nós podemos ver o exemplo de Adão e Eva, quando eles pecaram, ou seja, a promessa, aquilo que Deus tem falado, que certamente morreria, Deus fez com que chegasse. Ou seja, a maldição chegou até eles. Por quê? Porque eles desobedeceram. Então, consequentemente, não é diferente nos dias atuais. A pessoa que desobedece, a palavra de Deus diz o quê? Que Deus corrige aqueles que amam. Agora, como é a correção de Deus para mim? Como é a correção de Deus para você? Então, entre eu e você, entre você e eu, Deus vai agir de forma diferente. Só que tem o mesmo significado, ou seja, sempre vai ser correção. Até porque, mesmo que a gente erre no mesmo sentido, mas Deus, ele pode me corrigir de uma forma e ele corrigir de outra. Ou vice-versa. Então, ele vai estar sempre corrigindo. Então, Deus, ele é justo. E pela sua justiça, nós podemos ver a justiça de Deus no agir dele em nossas vidas. Em prol o nosso gosto ou contra o nosso gosto. Não importa como ele está agindo. O importante é que ele está agindo em prol de me ajudar a crescer, lhe ajudar a crescer, ajudar a igreja do Senhor Jesus a permanecer firme nos seus caminhos. O salmista, quando ele escreveu esse texto, o versículo 4, ele deixa lá bem claro, ele diz o quê? O versículo 29, o capítulo 39, o versículo 4. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. O Senhor é justo e cortou a corda dos ímpios. Essa colocação aqui de cordas, ele está se dirigindo à questão da perdição mesmo do ímpio, né? Ou seja, o ímpio ele não tem segurança. Meu Senhor é justo. E o versículo 5 ele diz: seja envergonhados e torne atrás todos os que odeiam Sião. Se torne envergonhado. Todos aqueles que odeiam Sião. Então não só eles foram tirados de cena, como diz o versículo 5, ou seja, que foi cortado as cordas, foram tirados da frente, mas aqueles que olham para si, eles se envergonham, porque eles viram uma Sião antes destruída e agora sendo reconstruída pelo poder de Deus, não pelo poder dos homens. Então a vida do crente nos dias atuais, ela não é construída pelo poder do homem, pelo poder da igreja, financeiro, é pelo poder de Deus. As nossas vidas elas são reconstruídas, porque nós éramos uma velha criatura, agora somos uma nova criatura, porque nascemos de novo. Somos construídos pelo poder de Deus. Nascemos e temos que crescer, temos que nos aperfeiçoar cada dia, para que aqueles que olhem para nós, eles se sintam envergonhados, a ponto de querer se tornar igual a gente para não se sentirem envergonhados. Por quê? Porque entre as minhas ações, as suas ações e as ações do mundo, as envergonhem eles, as ações deles. As nossas glorifiquem a Deus. As nossas ações elas vão glorificar a Deus. Porque o crente tem que ter esse objetivo aqui na face da terra, de agir no mundo pecaminoso, mas de uma forma que glorifica a Deus. Ou seja, o que é agir no mundo? Quer dizer, você precisa realmente se manifestar mostrando, dando o seu testemunho, dando o seu parecer favorável a Deus, a sua obra, ao seu poder de transformação, a sua justiça. Então é assim que o crente ele precisa viver. É assim que o crente precisa agir na vida, nessa vida aqui. A vida como ela é assim, cheia de altos e baixos. Mas nós precisamos nos manter firmes, sabendo que a angústia vem. Sabemos também que a angústia ela
não prevalece, porque o nosso Deus ele é justo, e pela sua justiça ele vai socorrer os seus filhos na hora certa, da maneira correta. Ele não vai deixar que ninguém se perca, não vai deixar que ninguém sofra dano nenhum. E aí nós podemos ver que realmente só crendo e vivendo de acordo à vontade de Deus é que nós vamos verdadeiramente poder agradar a Deus e fazer com que o mundo veja a diferença em nossas vidas. A vida da igreja ela precisa ser lida pelo mundo e, de uma certa forma, eles sentir desejo de viver junto conosco para ser diferente. E para isso precisa do meu e do seu testemunho, precisa da minha e da sua disponibilidade para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Para isso precisamos orar e orar com fé e agir em prol do mundo perdido, que esse povo precisa de salvação, precisa do agir de Deus na vida de cada um deles. Que Deus nos abençoe nessa noite e possamos assim viver para a glória do Senhor. Vamos encerrar com a palavra de oração. Eterno Deus e Pai, louvado, exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por permitir, ó Deus, que possamos estar nessa noite, apesar da distância, mas estarmos cultuando ao Senhor em nossos lares. E o Senhor esteja abençoando grandemente, Pai, os pastores que estão enfermos. O Senhor possa estar abençoando também, ó Deus, aqueles irmãos que estão também se recuperando de enfermidades, que nem o irmão Aloísio, a irmã Irene. Que o Senhor possa estar com tua mão poderosa sobre a vida de cada um dos teus filhos, Deus. Quanto à nossa igreja, também te pedimos, ó Pai, a tua proteção. Aqueles que já foram infectados, o Senhor esteja assim, dando condições de se libertar das consequências que fica. E aqueles, ó Deus, que o Senhor não permitiu até agora, ajuda, ó Deus, que não venhamos assim ter nenhum problema com essa enfermidade, ó Pai, e podemos assim, ó Deus, em breve ter essa pandemia amenizada na nossa nação, para que voltamos às nossas atividades normais. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, nos dar uma noite na tua presença, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te oramos agradecidos. Amém. Ok, meus irmãos, boa noite e até quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória, glória a Deus nas alturas.
Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas.